Olá, tudo bem? Vamos continuar. Vamos trabalhar agora com o controle e progressão de carga de treino neuromuscular. O controle de carga e a progressão no treino neuromuscular, o treino de musculação, de força, são elementos fundamentais no planejamento assertivo dos treinos neuromusculares eficazes. Eles vão influenciar diretamente, o controle de carga e a progressão vão influenciar diretamente o desempenho do atleta, a prevenção de lesões e a otimização das adaptações neurofisiológicas desse sujeito. Então, essa aula vai começar a trabalhar e aplicar esses princípios de controle, oferecendo ideias práticas para que os atletas, os treinadores e os profissionais de saúde consigam determinar aí a sua intervenção mais assertiva. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender são duas coisas. Então, os princípios fundamentais da progressão de carga estão pautados na individualização, isso é fundamental, e na sobrecarga progressiva. Então, a progressão, ela deve ser adaptada basicamente às necessidades individuais de cada atleta. Tem que se considerar o nível de experiência desses atletas, o histórico de lesões e a capacidade de recuperação, que é fundamental para que nós possamos progredir com o treinamento. Então, basicamente, atletas iniciantes, eles vão precisar de progressões mais lentas, mais graduais, quando comparada a atletas mais experientes, que podem tolerar, de certa forma, aumentos mais rápidos, mais fortes no planejamento. Então, aumentar gradualmente a carga de trabalho ao longo do tempo é fundamental, essencial, para que a gente possa continuar estimulando as adaptações neurofisiológicas. Isso pode ser feito o aumento do peso, né, da carga sendo colocada, o aumento do número de repetições, né, que a gente está fazendo, o número de séries ou a intensidade total do treino, que é a relação entre carga e esses elementos de volume que a gente está trabalhando. Então, é importante é que o aumento seja gradual para evitar grandes saltos fisiológicos. Por que que no sujeito iniciante a gente deve elevar essa progressão de maneira mais sensível? Porque ele não tem tanta habilidade motora na execução dos movimentos. Um atleta mais experiente, ele consegue muitas vezes compensar esse tipo de trabalho, ativando outros grupamentos musculares e mantendo uma certa segurança na realização do movimento. Os sujeitos iniciantes, eles têm uma discrepância entre os músculos agonistas, os músculos antagonistas, e isso altera drasticamente a capacidade do controle motor. Então, aumentar a carga de maneira mais sensível, mais delicada nos iniciantes é fundamental, é mais importante do que quando a gente olha os sujeitos mais experientes, tá bom? Então, isso é bem importante que a gente se ligue. Então, quais são as estratégias que nós temos? Nós temos uma estratégia que é conhecida como aumento linear, isso é extremamente questionado, tá? Então, aumentar a carga de forma constante a cada sessão de treino. Então, esse método, ele é um método mais adequado para iniciantes, porque permite uma adaptação gradual ao aumento da intensidade, da carga. Mas essa palavra linear, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque nunca será um aumento adequado de forma linear, sempre para mais. A gente precisa muitas vezes fazer a ondulação, que é o importante, tá? Mas existe essa proposta de aumento linear que a gente tá vendo. Depois a gente tem o aumento pirâmide, que a carga é progressivamente aumentada em cada série. Então eu vou aumentando a carga e vou diminuindo o número de repetições. Esse é um método de é uma boa opção para aumentar a força e a massa muscular ao mesmo tempo. Então eu começo com séries mais longas e menos carga, e conforme eu vou aumentando a carga, eu vou diminuindo o número de repetições que eu vou fazendo. Isso em cada série de execução no treinamento de força. Depois a gente tem a em ondulação, a progressão ondulatória, onde nós vamos variar a carga e o volume ao longo da semana ou do mês. Este método é mais adequado para atletas experientes, porque permite uma maior variação nas organizações de intensidade de treino e um menor risco de overtraining. Então vejam, aumentos em blocos mais lineares a gente usa para atletas iniciantes, ou seja, eles repetem mais vezes a carga utilizada. Depois nós temos o método pirâmide, onde eu faço mais repetições e menos carga, e na mesma sessão de treinamento eu vou diminuindo o número de repetições e aumentando o tamanho da carga que eu estou utilizando. E para atletas mais experientes, a metodologia de ondulação passa a ser um pouco mais interessante da gente organizar e trabalhar com eles, tá bom? Como que a gente faz o monitoramento? Muitas vezes a gente faz monitoramento de carga utilizando, por exemplo, nos treinos aeróbicos, a frequência cardíaca, né, então pode ajudar a determinar a intensidade de esforço, avaliar a capacidade de recuperação do atleta. A gente usa também a percepção subjetiva de esforço, PSE. A gente usa questionários de controle de sono. A gente pode usar frequência cardíaca de repouso. A gente pode usar pressão arterial. A gente pode usar várias coisas que são importantes para o controle da carga. Então, são sinais que a gente pode utilizar para a tomada de decisão da sessão.
Então isso é bem bacana da gente utilizar. Quais são as considerações específicas, tá? Então a avaliação, a progressão da carga, ela deve ser adaptada às condições específicas da lesão e à capacidade de recuperação do atleta. É importante trabalhar em conjunto com os fisioterapeutas ou médicos para que a gente possa adequar essa progressão de forma mais segura e eficaz. O progresso sempre vai ser lento e gradual. Então a carga deve ser mais lenta e gradual em atletas lesionados, o que permite uma recuperação tecidual melhor. E sempre o monitoramento. Monitoramento de dor, de desconforto. Isso é extremamente importante antes, durante e após o treino, tá? Isso é extremamente importante. Então a gente vai ter esses aspectos individuais, progressão lenta e monitoramento de dor e conforto. Aqui a gente vai ver então um exemplo prático de progressão de carga, onde nós temos na primeira e na segunda semana, agachamento com peso, apenas o peso corporal, 3 séries de 10 a 12 repetições. Na terceira e na quarta semana, agachamento com barra, 60% da 1RM, 3 séries de 8 a 10 repetições. Na sétima e na oitava semanas, na quinta e na sexta semana, agachamento com barra, tá? 70% da 1RM, 3 séries de 6 a 8 repetições, e na sétima e na oitava semana, agachamento com barra, 80% da 1RM, e a gente tá falando aqui de trabalho de 3 séries de 4 a 6 repetições. Então vejam que esse é um processo de progressão de carga, onde nós estamos levando o sujeito a adaptações neuromusculares. Então, nós estamos diminuindo as questões volumétricas e aumentando as questões de percentual de carga a partir da 1RM. Então, dentro desse contexto da progressão de carga, quais são as considerações finais? Primeiro, priorizando sempre a técnica correta. Uma técnica inadequada aumenta o estresse sobre as articulações e os músculos, o que pode aumentar o risco de lesão. Então, sempre a carga deve permitir a execução correta e segura do movimento. Sempre individualizar a progressão de carga. Cada atleta é único e a progressão deve ser adaptada às suas necessidades individuais. E sempre acompanhar a intensidade, volume, a frequência de treino para evitar o overtraining. Então, para a gente fechar essa aula, e depois na sequência ao controle de carga de treinamento de força, nós vamos entender que o controle de carga e a progressão do treino neuromuscular são essenciais para maximizar o desempenho atlético e minimizar o risco de lesão, aumentar as questões de aderência, né, ao treinamento. Ao aplicar esses princípios e estratégias, a gente discute muito isso com os atletas, com os treinadores, com os profissionais, para desenvolver programas de treino que sejam seguros, eficazes e principalmente adaptados às necessidades individuais de cada sujeito. Beleza? Vejo vocês então na próxima aula.